Aleluia! Sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá em 2 Timóteo, gente. Aleluia. 2 Timóteo 1. Deixa eu ver se eu não estou errada. Não, é sim. 2 Timóteo 1. O versículo é o 7. Que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Algumas Bíblias falam espírito de covardia, né? Mas de poder, de amor e de moderação. E eu fiquei pensando sobre esse versículo. Aqui, Paulo está ensinando a Timóteo que o Espírito Santo, ele nos capacita a não viver paralisados. E paralisados por quê? Pelo medo. Mas nos ensina a ser fortalecidos no amor, na coragem e no equilíbrio. E verdade seja dita, igreja, quantos de nós somos tão paralisados pela falta de coragem? Nós nos paralisamos com medo, igreja, de dar um passo à frente, sendo que a gente ainda nem imagina o que vai acontecer, mas a gente já fica bloqueado. Não, eu estou bem na minha zona de comodismo, sabe, Lívia? Eu não vou fazer mais nada. Para que eu vou dar um passo à frente? E se não der certo? E se me julgar? E se eu não conseguir? Nós somos um povo assim, muitos de nós. Quantas vezes eu comecei, eu acho que até uma frase do Max, tentar começar alguma coisa e paralisar, sabe, Aline? Não senti tão pequeno. E a verdade seja dita, igreja, nós vivemos em dias em que nós estamos presos. Isso são prisões que nós nos colocamos. A gente tem, não sei se vocês têm, mas eu acredito que sim, medo do futuro. A gente tem medo do futuro. Nos causa uma angústia. A gente tem medo do quê mais? Da rejeição. Nós temos um medo tão gigantesco de não sermos aceitos. A gente tem medo do quê? Das críticas. Hoje o irmão Edmilson deu uma aula aqui, linda, Edmilson. Ele estava tocando a bateria, e aí a gente falava assim, Edmilson, você está no tom. Aí daqui a pouco ele saía, a gente falava, você está no Jerry. E aí ele falava, isso mesmo, critica, fala mesmo que eu estou errado, isso mesmo. Isso aí é espírito de ousadia. Mas a palavra nos ensina, a igreja, que o Espírito Santo nos foi dado. E justamente para não nos tornar tímidos. Não nos tornar gatinhos mimados, coitadinho. Quando você faz alguma coisa para o gato, ele se esconde. Muito pelo contrário. O Espírito Santo, ele nos foi dado para nos tornar fortes. Não que você vá ser a Mulher Maravilha, o homem, super-homem, muito pelo contrário. Mas quando você tem o Espírito Santo, alguma coisa te empurra, te impacta. Você tem uma coragem, e se você não tem, pede ajuda para o Espírito Santo. Se você está se sentindo, nesse momento, com medo, fragilizado, tímido, está desacreditado, está aceitando as críticas, pede ajuda para o Espírito
Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de mudança. Eu preciso de coragem. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de amor. Pede ajuda para o Espírito Santo. E eu vou te dar uma boa notícia. É de graça. Eita Deus! No mundo que tudo tem que se pagar, tudo é o money. Pit mara have my money. O Espírito Santo, ele vai dar de graça. É só você pedir. Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Então pega para você. Já começa um domingo diferente. Já começa uma semana diferente. Fala, eu não tenho espírito de temor. Eu tenho o Espírito Santo. E é Ele que me capacita. E as palmas exaltam o nome santo do Senhor. Oh, glória!